essa oportunidade e essa hora pequena da semana que nós nos dedicamos ao estudo do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Lembramos que a ciência determina que o homem começou a sua jornada terrena há 300 milhões de anos. Nós lembramos de Jesus há 2000 anos, imaginando a grandiosidade desse espírito e a tutela de toda a formação deste bloco planetário, ainda quando os pequenos seres unicelulares aqui fossem depositados, para que mais tarde a espécie humana pudesse então se estabelecer, e dentro dela os espíritos criados pelo Pai Celestial habitar esse planeta de luz, um planeta tão lindo, que nós, por vezes, absortos em preocupações, valores pormenores, questões mundanas, celeumas de menor importância, como se a nossa existência eterna estivesse atrelada a um momento de experiência terrena, como se estivéssemos subjugados às conquistas materiais ou aos seus fracassos, à supremacia do poder, da força, do homem material, quando Jesus e o aclaramento do Espiritismo, através de Kardec, nas revelações dos Espíritos, vem dizer que nós somos seres espirituais, em uma experiência terrena, momentânea. Então, 2000 anos da vinda do Cristo, era o momento então que este arquiteto dessa estrutura belíssima, planetária, programado que fôramos por um Deus perfeito, uma inteligência maior, que nos colocou na condição de germens, de anjos, espíritos luminares, e nos legou um caminhar para que tivéssemos o mérito da conquista, do trabalho e do desenvolvimento de cada um. A cada um é dado segundo o seu trabalho, o seu esforço, o seu mérito, a sua vontade, o seu desejo. Então a liberdade nos permite caminhos variados, portas largas. Muitas vezes nós ainda olhamos essas criaturas neste caminhar desenfreado das conquistas mundanas, das ilusões terrenas e passageiras, e até nós nos deixamos levar pela fascinação destas coisas que não têm a menor importância. No início de um novo ano, como uma marcação do calendário da vida humana, que é tão breve, se nós lembramos que a ciência determina que o homem, o Homo sapiens, caminhando sobre a Terra, tem aproximadamente o seu percurso de evolução 300 milhões de anos. 2000 anos, o Cristo achou que era a hora que as criaturas estavam maduras. Os povos eleitos, que já tinham uma crença em um Deus único, particularmente os judeus, no seio de qual povo Jesus se apresentou, percebeu que era hora de então vir pessoalmente. Olha a grandiosidade desse nosso irmão de luz, desse modelo maior. Se dignou a um processo de encarnação, ao qual ele não precisava mais, porque a sua luminar existência não tem mais a necessidade das experiências do corpo físico, como nós ainda temos. Mas era necessário que Jesus
exemplificasse, caminhasse com as criaturas, que as criaturas o vissem, o tocassem, sentissem sua mensagem de amor. E através dos livros relatados pelos mentores espirituais, particularmente o mentor de Chico, que é Emmanuel, ao qual eu coloco uma importância tão grande, porque é um espírito capaz de traduzir, tendo vivido muito próximo do Cristo, passeado na encarnação à sua volta, e com uma evolução tão grande espiritual, uma preparação já àquela época, capaz de se sensibilizar, de gravar todas essas experiências e traduzir nas obras, através de Chico Xavier, para que a gente tenha a imagem muito próxima, o sentimento como se nós pudéssemos retornar às paragens, às margens do lago de Genezaré, imaginar o Cristo caminhando e nós, numa vivência terrena daquela época, ouvindo aquelas mensagens que agora nos são traduzidas. Mas é interessante notar que o Evangelho de Jesus, através dos seus ensinamentos, não propõe algo simplório, não propõe algo que o tempo fosse modificar. Jesus traz uma mensagem eterna. Jesus traz uma mensagem para todas as criaturas do planeta Terra, para todos os homens. Jesus não constituiu uma religião. Ele não se apresentou como uma religião. Ele se apresentou como o Filho de Deus. Aquele irmão que nesse momento vinha trazer as bases luminares do ensinamento aos nossos espíritos. E essas mensagens estão todas gravadas pelos apóstolos, pelas criaturas que vivenciaram a experiência, traduzidas pelos espíritos através do processo de reencarnação, para que nós pudéssemos então nesse momento nos sensibilizar, ser tocado novamente. Decididamente é necessário que nós possamos acordar. Então a mensagem de Jesus é uma mensagem desafiadora. Moisés, como o primeiro profeta anterior, trazendo naquela época, como as pessoas viviam de uma maneira muito rudimentar, bases legais, uma lei de Deus adaptada às leis mundanas, para que as criaturas pudessem se transformar, se preparar. Naquele momento, então, Jesus achou que era a hora apropriada. E ele veio e legou todos os seus ensinamentos. Todos. E nós pensamos no Evangelho de Jesus, para o estudo da noite, o capítulo 12, que propõe um desafio tão grande. Quanto é a grandiosidade da criação do homem através de Deus. Eu me coloco humildemente olhando para a natureza, para todas as coisas, para o meu corpo, para as dificuldades, para as superações, para as experiências. Cada um de nós deve refletir como entender Jesus. A pergunta que a gente deveria se fazer nesse momento é: como eu entendo Jesus? O nosso momento de compreensão, de evolução da inteligência humana não é mais para dominação, não é mais para o medo, não é mais para subjugação, não é para que criaturas tutelem os demais sobre a ignorância, sobre o véu da escuridão. Jesus veio trazer a luz. Esta proposta do Evangelho é uma proposta profunda,
desafiadora. Quando Jesus diz: amai os vossos inimigos, ele relata no Evangelho, segundo o Espiritismo, dizendo: aprendeste que foi dito, amarás vosso próximo e odiarei vossos inimigos. Eu, Jesus, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Jesus diz mais: sede misericordiosos como vosso Pai o é. Então é interessante que Jesus nos coloca em uma posição, se estabelece uma possibilidade de que, se Deus é misericordioso, nós podemos ser. Nós podemos nos aproximar dele, compreendendo a sua estrutura. Então, quando nós olhamos a chuva abençoada que cai sobre todas as criaturas, sobre todos os solos, e permite a fertilização, a vida, a renovação da água, a estrutura não só do homem, de todos os seres nesse planeta minúsculo. Será que a misericórdia dele vai segregar pessoas e dizer assim: não aos maus? Não. Não. Deus não separa. Ele une. Ele enxerga, como Jesus, no inimigo, uma criatura que momentaneamente se coloca em posições contraditórias às nossas, às vezes estranhas, porque é comum para nós compreender muito mais fácil e amar aquelas pessoas que estão à nossa volta, os que são mais conhecidos, nossos amigos, os familiares. Essas criaturas que nós conhecemos, nós classificamos como amigos. São criaturas que estão no nosso círculo de relacionamento. Aquelas que não estão, que nós não estamos vendo, que traduzem as suas experiências de uma forma diferente. Se não são os nossos amigos próximos, nós os classificamos como inimigos. Porque se não é amigo, é o quê? É um não amigo. Jesus então diz assim: para que nós pudéssemos nos libertar da pequenez de alcance das nossas sensitivas humanas, dos nossos olhares, dos nossos sentimentos, né? Não se apegue tão somente àquelas criaturas que te são mais caras, que estão do seu lado. Então ele veio relatar que o amor ao próximo é o princípio da caridade. Claro, o amor no sentido verdadeiro, não no interesse, não na paixão, não na conceituação mundana do desvio, daquilo que nós muitas vezes compreendemos por amor. O que é o amor? É um momento de êxtase, de felicidade, pela felicidade do próximo, pelo bem-estar, pelo socorro, pelo ato de caridade, pela mão estendida, pelo amparo, pela criatura que nos olha com gratidão, por uma ação tão simples nossa. Muitas vezes uma atenção a uma criatura desvalida no caminho, como tão bem a parábola do bom samaritano relata, também contada por Jesus. Quantas oportunidades nós temos de tocar o coração das pessoas? Observem a reação das pessoas segundo as vossas ações, ou as minhas ações. Como é que as pessoas reagem? Como eu ajo e como eu recebo a reação. Então Jesus vem dizer que a aplicação máxima do amor, como a virtude da caridade, ela se estabelece de uma maneira definitiva com aquelas pessoas que não são exclusivamente os nossos amigos. Pode ser um estranho, pode ser alguém que nós não conhecemos,
pode ser alguém que contesta a nossa imagem, os nossos ideais, as nossas atitudes. Jesus pede mais de nós. Ele diz assim: amar aos amigos é fácil, qualquer um faz. Amar as pessoas queridas do laço consanguíneo da família, às vezes. E aí eu vou colocar a expertise do processo de reencarnação. Aquele não tão amigo ou desviados de outrora, criaturas que prejudicamos, que por razões outras são colocadas aqui ao lado, aqui do meu lado. Eu dou um passo, a minha família vem junto. Eu tento me esquivar, mas a minha mente lembra. Então o meu processo de experiência terrena está atrelado. E a essas pessoas, muitas vezes, o nosso coração e o nosso sentimento não bate com tanta simpatia. São aqueles desafetos, aquelas criaturas que nos tocam, dizendo exatamente, sabendo das nossas ações, rememorando-nos refolhos do espírito, da agenda, daquilo que foi guardado pelo patrimônio da criatura, não das questões materiais, mas do sentimento e da emoção, aquilo que nós representamos. Então Jesus diz: é necessário amar essas criaturas. Por quê? Porque a superação é o processo de reconquista, é o processo de modificação da nossa estrutura egoísta, que só vê os nossos interesses, que é capaz de aceitar o outro, que é capaz de olhar para o outro, que é capaz de fazer com que o nosso orgulho não se sobressaia tanto no momento, e muitas vezes, que essas criaturas nos colocam em situações complicadas, difíceis, provas. É neste momento que o cristão, que aquele ser que consegue entender a mensagem profunda de Jesus, diz: não, eu preciso ser capaz de compreender o que está acontecendo, entender a minha vida, a minha jornada, das pessoas que cruzam comigo. Então Jesus diz que amar a essas criaturas difíceis, estranhas, contestadoras, complicadas, que nos agridem, muitas vezes nós não sabemos por quê, é não ter contra eles ódio, rancor ou desejo de vingança. E aí eu faço a pergunta: é fácil isso? Será que amar essas criaturas, no sentido de enlaçar elas, como as criaturas que nos são queridas, que nós amamos, onde há simpatia, sintonia de ações, aí é mais fácil. Então, Jesus conhece esta dificuldade nossa de transcender a todas as ações contrárias. Então não é o mesmo amor, mas Ele já nos pede um passo adiante. É preciso que não nos voltemos contra essas criaturas com o desejo do mal. Eventualmente pagar o mal com o bem, não retribuindo, porque a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente. É possível que você se vingue. Jesus disse: não, esse tempo acabou. Se eu continuo a perpetuar na terra ações contrárias de ódio, de vingança, de duelo, de guerra contra as criaturas, e por tabela as criaturas na sua posição também com esse ódio contra mim, isto é uma corrente que não se acaba. Jesus propõe nesta máxima de amar a essas criaturas um basta. É preciso estabelecer a harmonia entre os espíritos, entre as criaturas. É preciso a compreensão da falência, da dificuldade de cada um de nós. Cada um de nós tem seus pontos críticos.
Quantas vezes nós não falhamos com as criaturas e é necessário que elas tenham paciência com a gente, compaixão, que elas nos perdoem. Quantas vezes temos ações infelizes que nós próprios depois reconhecemos, cai a ficha, a gente fala, meu Deus, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Então a reflexão cristã é uma reflexão muito profunda. Não dá mais para nós taparmos o sol da luz com a peneira da nossa ignorância. Não dá para se esquivar mais. É um novo ano. É um ano de conhecimento, de aprendizado, de estudo do Evangelho. E se eu pergunto quem são meus inimigos, nós acreditamos sempre que os inimigos estão à nossa volta, né? Mas é bom a gente lembrar, encarnados e desencarnados. A gente sempre olha para o outro. Às vezes não é o outro. A oração dita aqui no início da palestra foi tão feliz quando a espiritualidade nos intui dizendo: o maior inimigo somos nós próprios, não é o outro. O outro não é capaz de me afetar se eu não permitir. A minha falência é responsabilidade minha. Como criaturas ainda psicologicamente imaturas, muitas vezes nós passamos a bola para o outro. Nós temos a mania de procurar alguém fora que se responsabilize pelas nossas falências. É preciso refletir profundamente que nós temos um poder muito grande de executar as coisas. Então, no capítulo da fé, que a gente já falou em palestra aqui, Jesus diz que a fé é aquela força interior capaz de mover todos os obstáculos, e ela está dentro de nós. Dentro de nós trazemos as características de alguns vícios, aqui já falados, que estabelecem toda a dificuldade de relação das criaturas. Quase sempre os dissabores, os conflitos estabelecidos, se a gente parar um pouco para refletir, nós vamos perceber que seria muito mais fácil se cada um de nós adotasse uma postura diferente, mais pacienciosa, mais compreensiva, mais amorosa. E muitas vezes para conosco mesmo, porque a gente às vezes, diante da consciência da nossa dificuldade, nós nos colocamos como seres falidos. Nós nos cobramos tanto que fica difícil superar. Então é preciso a autocompaixão, nos olharmos com um olhar de caridade, da mesma forma que nós devemos olhar para o nosso próximo, porque somos todos criaturas de um processo de aprendizado, de um processo de burilamento. O conceito de amor do Cristo, como eu disse, não é o nosso conceito mundano de amor. É um amor mais sublimado, é uma elevação dos sentimentos que possam se traduzir nas nossas ações. Porque quando a gente fala que ama alguma pessoa, como é que a gente traduz para ela? Será que só eu falar que amo, ela sente plenamente o meu amor? É preciso que ele venha revestido da energia, da vibração do sentimento, traduzido pelas ações, materializado pelas posturas que de fato representem aqueles irmãos uma preocupação, um carinho, uma dedicação, um cuidado, um caminhar junto. Isso é amor.
é a tradução daquilo que melhor nós podemos fazer pelas criaturas, em todos os estágios, não tão somente relativos ao amor que se estabelece entre os casais, entre os familiares, extensivo depois aos amigos, e o ponto mais avançado, como pediu Jesus, aos inimigos. Então, amar o inimigo, aquela pessoa que nos contrapõe, é um processo de entendimento, de aceitação, de buscar transformar esses atos que levaram a essa postura hostil. A pessoa muitas vezes não vira o nosso inimigo de graça. Já perceberam? Como diz os livros da área mediúnica, né? Os espíritos obsessores não estavam passando por aqui alguns espíritos e resolvem assim: eu vou obsidiar esse nosso irmão agora. Resolvi que vou obsidiar ele. Conhecimento espírita diz, via de regra, que nós atraímos, nós trazemos os companheiros, nós provocamos em outras situações, quer nessa reencarnação ou outra, e essas criaturas então vêm até nós. Eu gostaria de receber o que você me der. Se está encarnado ou desencarnado, o processo é mais complicado. Por isso também, lembrando o ensinamento de Jesus, vá se ver com o seu inimigo, ou com aquele que você não tem tanta afinidade, enquanto ele está no seu caminho. Vá se refazer com as criaturas, peça perdão, propõe um trabalho de reconquista, transforme seus olhos desta criatura, faça seu momento de elevação. Talvez você não tenha tantas oportunidades de facear essas criaturas, particularmente os irmãos queridos da família, muitas vezes aquelas criaturas mais difíceis. Talvez o momento é agora. Por que adiar este processo de conquista? Dentro deste conceito, nós trouxemos uma obra aqui, o Evangelho segundo Mateus, através de Emmanuel. Então, as passagens evangélicas dos apóstolos e todas as interpretações, todas as ações de livros editados, a maioria do tipo, onde Emmanuel traduz as ligações com os versículos, com as passagens, com os ensinamentos, com as parábolas. Então, este ensinamento do Evangelho de Mateus, eu porém vos digo, Jesus assim, foi falado para que vocês amassem os amigos, e a gente pensa assim, eu amo as pessoas que estão à minha volta, está tudo certo, eu não faço mal. Então Jesus vem dizer, não, amai os vossos inimigos, né? Isso está no Evangelho de Mateus, no item 5, versículo 44. Então, dentro desta explanação do Evangelho, Emmanuel traz diversas considerações que estão em vários livros, como Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Tom Nosso, Vinha de Luz. Aqui neste Evangelho traduz-se as informações do Reformador, de tantos livros, revistas espíritas. Então, aquilo que foi colocado por estas entidades luminares, que vem nos aclarar a compreensão à luz do Evangelho, que muitas vezes não é fácil ainda para nós. Eu selecionei uma delas. Se vocês tiverem a oportunidade de manusear esta obra, encontrarão diversos tópicos de obras de Emmanuel falando dos pseudos inimigos que nós classificamos. Que a pergunta é: em algum momento Jesus se manifestou na sua jornada como se houvesse um espírito que não é amigo? Pelo contrário,
Jesus testemunhou aos seus apóstolos, encontrando as criaturas que os homens da lei diziam: como que o seu mestre pode se encontrar com essas criaturas consideradas impuras, do mal, imperfeitas? Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. É assim que nós devemos entender. As criaturas que estão em um processo complicado de desajuste, numa problemática onde muitas vezes é necessário a nossa ação amorosa, a nossa postura, para que essa criatura possa sair dessa dificuldade, se transformar. Então, Emmanuel, dentre tantas passagens fantásticas, uma delas ele intitula Professores Gratuitos, lembrando que os inimigos são professores que não nos cobram. Mas como? Porque a sua cobrança, a sua postura frente às nossas ações, muitas vezes ainda equivocadas, nos diz que nós precisamos mudar. Às vezes o amigo, aquele que gosta muito da gente, não fala essas coisas para a gente. Nós temos o hábito de chamar a atenção dos nossos amigos? Temos? Seria bom que a gente começasse a desenvolver uma postura amorosa, cristã, não de apontar o defeito, mas de dialogar com as pessoas. E principalmente seria importante que fosse através do nosso exemplo de comportamento no bem, para que aquela nossa criatura amiga e próximo, familiar, também se transformasse, porque o objetivo de todos nós é esta modificação no bem. Então Emmanuel lembra que o inimigo que nós achamos, por quê? Porque o inimigo não fala o que nós gostamos. Então, quando a pessoa pisa no nosso carro, fala o que nós não gostamos, e não está de acordo com a nossa cartilha, esse não é o nosso amigo. A gente já enquadra ele fora do nosso círculo de amizade. Esse é o nosso inimigo. Por quê? Porque ele não reza segundo as minhas ideias. Minhas ideias nem sempre estão certas. Muitas vezes a postura contrária dele, confrontadora, desafiadora, vai mostrar para nós que nós temos pontos a modificar. E que nós não somos tão perfeitos assim. E que é hora de reaver esses conceitos. Mas eu vou tomar a liberdade de ler rapidamente para nós encerrarmos, porque eu vou ler só 50 páginas desse livro, a gente acaba até meia-noite. Está chovendo, ninguém vai embora, está tranquilo. Gente, é uma página só, né? Eu escolhi bem rapidinho assim. Até eu falo, eu gosto muito de algumas obras de Emmanuel Pradés e Chico, porque elas condensam em uma página e meia, quando muito, um ensinamento tão profundo à luz do Evangelho, né? É aquele tempo que nós temos com a nossa afobação, né? É aquele tempo curto, minutos aqui. Aqui é rápido, né? Ah, não pode demorar. O orador não pode demorar. Está demorando, né? Essa pregação demora tanto. Essa oratória. Nem acho que eu vou perder o capítulo da novela hoje. Ainda bem que agora é mais tarde, a novela está tão bonita. Então, na novela a gente perde umas 2 horas. A leitura ainda é pequena. Mas vamos lá, a gente começa assim, né? Então Emmanuel diz o seguinte: inimigos que não devemos acalentar. Ele vem fazer um alerta, tá? Lembrando que o amor proposto pelos inimigos é a compreensão das nossas estruturas, muitas vezes dentro de nós. O inimigo que faz a nossa falência é a nossa mente. Fala para você assim: você não é capaz. Não é o vizinho, é você. Você já começa a falar: meu Deus, será que eu dou conta? A jovem ali pensa assim: acho que eu não vou passar no vestibular, a prova não vai dar certo, não vou conseguir resolver essas questões. Então esse inimigo é você. Não é o colega, não é o outro competidor do vestibular que passou porque estava mais
dedicado, ou esforçado, ou acreditou, ou a fé dele foi maior que a sua. Então tem que associar tudo. Primeiro o inimigo sou eu. Eu preciso dizer para mim assim: eu posso. Jesus diz: vocês sois deuses. Se tivesse uma fé pequena, você faria tudo o que eu faço. Foi Jesus quem falou. Se ele falou, se a minha fé é capaz de fazer o que ele faz, porque eu tenho um potencial gigante, eu preciso acreditar nele. Eu preciso acreditar em mim. Então o inimigo que eu tenho que vencer primeiro sou eu. Sou eu. Eu vou citar um exemplo tão simples, né? Eu adoro correr. Então agora, dia 30, fui participar de uma corrida em Juqueí, 7 quilômetros, né? Separado por categorias, porque claro, os velhinhos não vão correr com um garoto de 20 anos. Né? Então na minha categoria, passado dos 55, não vou falar quanto, até os 60, tinham mais ou menos 20 corredores. Saímos todo mundo lá, correndo, seu reloginho, cada um dando o seu máximo. Muito bem. Terminou a prova, falei, pô, eu fui bem, né? Olhei meu tempo. Corri num pace de 5,20. Vou lá olhar o resultado. Na hora que eu chego no resultado, eu olho. Fiquei em 4º lugar. Tinha troféu para o primeiro, para o segundo e para o terceiro, né? E eu olhando aquele pódio lindo lá, as imagens da corrida. Primeiro lugar na parte mais elevada, segundo, terceiro. Eu louco para subir lá, né? Falei, vou tirar uma foto lá no pódio. Isso é de maravilha. Eu volto para casa com o troféu todo orgulhoso, né? Eu volto todo orgulhoso, subi no pódio. A hora que eu olhei a classificação, o meu tempo de corrida foi 36 minutos e 20 segundos. O terceiro lugar foi 36 minutos e 10 segundos. Vocês sabem com quem que eu fiquei com raiva? Não foi do cidadão que pegou o troféu do terceiro lugar, foi minha. Então naquele momento da vida, eu tive uma das lições mais importantes. Por que eu pensei? 10 segundos, é isso, ó. Era possível. Eu tinha gás. Eu precisava me esforçar um pouquinho mais. Então o inimigo estava comigo, não estava com o corredor do terceiro lugar. Ele correu o tempo dele. E eu precisava correr o meu. Eu precisava me esforçar um segundinho a mais por quilômetro. Dava para fazer isso, mas eu não fiz. Percebe? Quantas coisas na vida dá para a gente fazer melhor? Quantas ações no bem? Quantas atitudes? Não, a gente adia. Amanhã eu faço. Amanhã eu falo que amo a criatura. Nem preciso falar para minha mulher, porque ela já sabe que eu a amo, né? Eu amo ela, né? Amo ela, filho. Ela já sabe que eu a amo. Afinal de contas, estamos casados há 35 anos. Para que eu preciso falar? Mas é bom, né? Eu não gostaria de subir lá no pódio, tirar uma foto em terceiro lugar. Todo mundo quer um pouquinho de atenção. Então na vida é assim. A gente esquece de se dedicar um pouco mais, se esforçar um pouco mais. A gente acha que o inimigo é aquele corredor que está correndo do lado. Não é ele, sou eu. Se eu não dou conta, sou eu. Ele fez alguma coisa para mim? Me derrubou? Jogou uma casca de banana para eu escorregar? Pôs uma pedra para eu tropeçar? Não. Fui eu. Fui eu. Então o inimigo está dentro de nós. Então Emmanuel diz assim aqui agora, voltando à colocação de Emmanuel: defende o mundo íntimo contra aqueles adversários ocultos que não podemos acalentar. Olha como nós acalentamos, quer ver? De certo dói-te a ofensa do agressor, que te não percebe as intenções elevadas. Contudo, a intolerância, asilar-se por escorpião venenoso no seu coração, a nossa intolerância. Por certo, algum irmão no momento de infelicidade, descuido, vai nos ofender, vai nos agredir com a palavra, com a colocação, uma coisa. Talvez nem era a intenção dele, o desequilíbrio era tamanho naquela hora, a falta de cuidado,
Eu posso dizer assim: eu aceito a ofensa e fico todo ofendido, faço o que Emmanuel está falando, não tenho tolerância, sou intolerante, retruco, pronto, então a ofensa passa a ser minha. Se dizer assim, não, vou tomar uma outra postura. Então ele está dizendo: não alinhar no seu coração o escorpião venenoso da intolerância, da falta de compreensão para com as falhas alheias, né? Ele diz então que esse inimigo terrível nos induz às trevas abismais da vingança. Nós ficamos tão magoados com a criatura que nós esperamos o momento próprio de dar o troco, muitas vezes através da maledicência, dificultando a ação dela, falando mal, criando um embaraço. Nós estamos praticando a vingança. Isso aqui está contra, porque Jesus fala: amai o seu inimigo, porque se ele está te impondo uma dificuldade, mas você não aceita, porque você já compreende a postura dele, passa por cima disso, tem uma posição de tolerância, testa a sua paciência, coloca-se na condição da criatura do bem, não repaga ele com o mal. Nós provamos a nossa evolução, o nosso crescimento. Infelizmente, se ele fez a agressão, ele vai ter que se reaver com relação a essa atitude, não nós. Por que revidar? É a pergunta, né? Indubitavelmente, a crítica impensada, agora ele está falando de um outro irmão fazendo a crítica para a gente, te menoscaba os propósitos, dilacera-te a sensibilidade, espancando-te a alegria. Entretanto, a vaidade, aí já entra a nossa vaidade. Alguém fez uma crítica para mim: olha, eu não gostei muito da palestra do Valdir lá, demorou, falou um monte de coisa, tá muito complicado. Eu fico todo vaidoso, né? Ah, dona Luzia, nem volto mais em Santa Fé, porque imagina, não gostaram da minha palestra. Então, esta vaidade, ela é colocada em nós como uma víbora peçonhenta. É o inimigo lamentável que te inclina à inutilidade e ao desânimo. Eu falo assim: ó, quer saber? O pessoal não reconhece mesmo meu trabalho, não vou mais. Não vou mais. Então, a gente tem que tomar cuidado. E ele vai relatando aqui diversas situações: a calúnia, o desprezo. Por fim, ele arremata dizendo: não são os flagelos do mundo exterior os elementos que nos deprimem. Não sou eu que estou falando, eu estou lendo, né? Para vocês verem a envergadura de um espírito como Emmanuel. Mas sim os opositores ocultos, conhecidos pelo mais diversos nomes, quais sejam orgulho, maldade, tristeza, preguiça, desespero, ingratidão. Eu não sou grato. Tem tanta coisa, meu Deus. Dizer assim para Deus, assim: Deus, eu não sei se eu mereço todas as benesses que eu vejo na minha vida. Às vezes eu não sei, porque quantas criaturas sofrem, quantas situações tão difíceis. Eu preciso ter gratidão. Meu coração precisa transbordar a gratidão. Então, esses inimigos estão dentro de nós. Amar eles é olhar para eles no sentido de superá-los. Ele está ali nos colocando em situações de dificuldade, de desafio, de superação. É a superação que eu falei dos 10 segundos. Vocês acham que 10 segundos eu não trouxe o troféu? Estou até agora frustrado com a tal da corrida. Falei para minha mulher: não corro mais. Não, agora na próxima que eu tiver, eu vou lembrar. A vozinha vai falar aqui dentro assim: corre mais, acelera o passo, se esforça, teu tempo está chegando. E aí os Espíritos de Jesus falam para nós assim: para de dormir, acorda, estuda, trabalha. Olha que o ponto de chegada, a corrida para mim é o pórtico, né? Eu olho ele ao longe, estou chegando. Meu Deus, graças a Deus. Depois de alguns quilômetros estou chegando. Mas na hora que eu passar, acabou a corrida.
Então, se eu não me esforcei antes, vai acontecer o que aconteceu. Eu não vou para o pódio, porque vai alguém no meu lugar que se esforçou mais. Mas, pô, daqui um ano, você vai ter um passo a menos. Peraí. Mas é que os outros competidores da idade também vão ter um passo a menos. Percebe? Então, a lei ela é muito justa. Isso que a gente tem que imaginar assim: Deus é justo, porque Deus não governa por imposição. Ele não é um ser constituído para ficar cuidando das nossas vidas. Deus é uma perfeição tão grande, espalhada pelo universo, através das suas leis naturais. Então, o que é a lei natural? O ano que vem, o irmão lembrou muito bem, eu vou dar um passo mais lento, eu vou dar um ano a mais. E meus competidores também. Agora, se eu me esforçar mais, às vezes eu vou estar meio passo só. Percebe? Então o mérito é de quem? De cada um. A lei é igual para todos. É o esforço de cada um. É a compreensão de cada um. É o tempo de cada um. Não é do próximo. Não é meu marido, não é minha mulher, não é meu irmão, não é meu inimigo. Não é ninguém que me embaraça. Sou eu. Sou eu. Se cada um de nós ficar pensando se tem inimigo aqui, esse inimigo está todo dia lá te atrapalhando, não está. Se ele estiver te dificultando, até bom. Você vai ter que se esforçar mais para superar aquela dificuldade. Você vai aprender. Então, para encerrar, lembrando então desses opositores ocultos, né, todos esses que Emmanuel lembrou, a gente está cansado de falar na casa espírita, a gente sabe que a gente tem. A gente dá uma fraquejada na fé. Ah, meu Deus, acho que não vai dar certo. Ah, Deus não olhou por mim, estou passando por dificuldade, eu não mereço isso. Imagina, eu sou espírita, já acredito em Deus, só de acreditar Ele deveria me dar tudo, né? Como é que eu estou sofrendo? Nós compreendemos. Amemos os inimigos externos que nos desafiam à prática do bem. Porque se eu não posso conquistar ele, eu posso praticar o bem, trabalhar tanto a minha mortificação que ele fica olhando e fala: nossa, olha como o rapaz mudou. Então vocês já ouviram do Divaldo a história do inimigo que o perseguia, o espírito violento, e que a espiritualidade colocou a mãezinha dele na condição de um nenê, de um recém-nascido abandonado à sua porta, com todas as deficiências físicas e mentais, ao qual ele foi lá e abraçou com tamanho carinho aquela criatura, trouxe para junto de si. Nesse momento o coração do obsessor balançou. Ele diz assim: que inimigo é esse que cuida com tanto zelo da mãezinha que eu amo? Então, gente, que a gente possa refletir profundamente sobre as mensagens do Evangelho de Jesus. E a reflexão nos leve à ação. Ação. Por mais difícil que seja. Ah, Valdir, eu não consegui. Durante o dia fiz uma ação tão pequenininha, tá bom? Amanhã eu faço uma maiorzinha, eu faço duas, daqui anos, né? Nós vamos nos modificando, nos transformando gradativamente, aprendendo o passinho um pouco mais rápido, que nem na corrida. Quem não corre aqui não vai querer correr os 7 km em 36 minutos, não vai dar conta. Mas se ele pegar o desafio, começar a correr um quarteirão, trotinho, amanhã é 2, depois é 3, depois é 1 quilômetro, daqui 2 anos ele está passando correndo na minha frente. Então o aprendizado da vida é isso, é não desistir, é acreditar, é olhar a fé, é vencer essas barreiras, é acreditar profundamente que a humanidade tem saída. Nós precisamos acreditar no bem das criaturas, mas nós precisamos, acima de tudo, praticar esse bem, ser um exemplo de que é possível atender ao chamado de Jesus, que Ele esteja presente no coração de cada um de nós, nesse ano lindo, maravilhoso, que Ele nos permita a vida, que ainda que com todas as dificuldades, sofrimentos, dores, desafios, que é uma oportunidade maravilhosa de aprender
estarmos aqui neste planeta Terra. Que Jesus ampare a todos aqui nesta casa agora e sempre. Que assim seja.